Oi, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Hoje, dando continuidade àquele convite que eu fiz a vocês inicialmente, eu quero fazer uma provocação, né? A partir dessa breve colocação, para que vocês tenham conteúdos e curiosidades e temas para que sejam abordados com maior profundidade. O campo é amplo demais, né? Então, a gente precisa ir setorizando. Eu vou falar rapidamente sobre as contribuições que a psicologia tem trazido para a educação. E como professora universitária, durante muitos anos, eu trabalhei no curso de formação de professores. Então, eu lecionava essas disciplinas: psicologia do desenvolvimento, a psicologia da aprendizagem, psicologia social, as psicopatologias, psicodiagnóstico e vários outros temas relacionados à formação de professores. Tá? Então, vamos falar rapidamente sobre cada um deles, para que assim vocês possam, de repente, de acordo com o interesse de cada um, a gente se aprofundar um pouquinho mais, né? A psicologia do desenvolvimento, como todas as ciências, né, que a psicologia realizou a partir de experimentos e depois, né, seguindo as metodologias científicas para elaborar as teorias, e que, a partir dessas teorias, a educação pegou e colocou na prática, né? É legal por isso, elas foram todas fundamentadas cientificamente. Então, o desenvolvimimento humano foi observado, registrado, experimentado desde a fecundação. Piaget fez isso com maestria, com os 3 filhos dele, né? Desde que o primeiro bebê foi fecundado, ele começou a fazer as suas observações, anotações, e depois continuou, né? Da primeira infância, segunda infância, terceira infância. Aliás, o ser humano se desenvolve a vida inteira. E a partir dessas observações, a psicologia foi aumentando, né, o seu campo de atuação, de observação e formulação de teorias, né? Depois a gente tem a psicologia da aprendizagem. A psicologia da aprendizagem, ela também tem muitos teóricos importantes. Eu vou citar aqui alguns deles, porque, na verdade, o que importa mesmo foi as descobertas e o que já tem em prática desde então, né? Piaget foi citado já, Vygotsky falou muito sobre linguagem, desenvolvimento de linguagem, como o ser humano aprende. Pavlov é um grande, né, teórico que, na época da psicologia behaviorista, comportamental, fez muitos experimentos que nos deu base, né, para fundamentar a teoria do reforço positivo, reforço negativo. Tá? Depois a gente tem o Wolfgang Kohler, Kurt Kofka, o Max Winterner, que são os 3 principais teóricos da psicologia da Gestalt, que trabalhou muito sobre percepções, né? Como a gente vê, interpreta, pensa que está vendo aquilo, mas não é aquilo que a gente está vendo. Aí vai, tanto para um aluno em sala de aula, ouve o professor falar uma frase e ele interpreta ou entende como outra frase, ou vê uma figura, interpreta essa figura de acordo com o pensamento dele naquele momento. Então, essa área da psicologia é muito, muito importante para a gente entender desde o desenvolvimento da personalidade, no ambiente que esse indivíduo foi desenvolvido, foi criado, foi educado, né? Até o seu relacionamento posterior na sociedade, para a gente entender o comportamento, né, que ele demonstra.
E, não, por último, não menos importante, obviamente, Roger e Maslow, que trabalharam muito na psicologia humanista para justificar ou explicar a importância da motivação na aprendizagem. Porque anteriormente, na psicologia tradicional, nós educadores, né, fomos formados pensando que nós sabíamos o conteúdo que o aluno não sabia, portanto ele teria que ouvir e aprender. Por isso, né, a organização das escolas, as salas de aula, todo mundo sentado em fileirinha, um atrás do outro, silêncio absoluto, porque o professor era o dono e o detentor do saber. Essa educação permaneceu por longos e longos anos, e se duvidar ainda existe aqui em grande quantidade, né? Graças a Deus isso está mudando. Então, Maslow que estudou essa teoria da motivação. Aliás, uma das descobertas que ele faz que o professor não motiva o aluno, ou seja, ninguém motiva ninguém. Não é fantástico isso? Ou seja, no máximo, o professor organiza um ambiente que seja estimulador para que o indivíduo, a partir desses estímulos, possa se sentir motivado e daí ele aprende. Por essas descobertas, né, a escola teve que se reorganizar metodologicamente até em relação à postura do professor em relação ao aluno. Antes ele pensava que sabia tudo, o aluno não sabia nada. O aluno era um mero depositário de conhecimento. Hoje a gente sabe que o aluno sabe muito e muitas coisas diferentes. Em algumas situações, ele sabe até mais do que o professor. Interessante isso, né? Por causa disso, a gente fez essas readaptações. Tudo muito pautado em saber o que é um reforço positivo, saber o que é um reforço negativo e as consequências dele, e a motivação, como o professor pode criar situações no ambiente que o aluno possa vir a se sentir motivado. É um desafio e tanto. E hoje, com pandemia, com todas as mudanças de aulas online, caramba, como o professor tem sofrido. Imaginem, se na sala de aula, com todos os equipamentos e ferramentas e recursos didáticos e ambientes, etc., ele teria online, ele tem suado muito, né? E tem se esforçado muito para manter o aluno, entre aspas, motivado a assistir o conteúdo que ele tem a apresentar. É um desafio e tanto. Que Deus os proteja, né? Depois a gente tem a psicologia social. A psicologia social também fez muitos experimentos, muitas observações, e a partir daí organizou algumas teorias muito importantes. O principal mote da psicologia social é estudar o comportamento do indivíduo quando ele está sozinho e o comportamento desse mesmo indivíduo quando ele está no grupo. Hoje a gente sabe, né, que há uma diferença muito grande. Ele se comporta de modo diferente sozinho e no grupo. E aí as observações foram feitas desde o grupo familiar, onde esse indivíduo se desenvolve, os estímulos que ele recebe de ambas as pessoas adultas, né? A figura de autoridade, o pai, a mãe, os tios, os primos, os irmãos, como se formam alianças ali. Depois esse indivíduo se desenvolve e ele vai para um segundo grupo social, que não aquele, né, originário, que seria principalmente a escola, mas tem vários outros setores. Na escola, ele também vai ter que aprender
a partir dos valores, princípios, morais que ele aprendeu lá no núcleo familiar, ele vai ter que compartilhar isso com outros coleguinhas, né? Aí vem as dificuldades, as atitudes inadequadas, os comportamentos antissociais, as crianças um pouco mais resistentes às disciplinas. Para vocês terem uma ideia, eu tive infelizmente, uma criança com 4 aninhos que já tinha, quando ela chegou para mim, ela já tinha sido literalmente expulsa de três escolinhas do ensino da educação infantil. Por agredir o coleguinha, morder o coleguinha, bater no coleguinha. Então, quando esse indivíduo, a partir do momento que ele chega na escola, os conhecimentos teóricos vão se ampliando, comportamentos, atitudes, tudo isso passou a ser competência da escola, né? Infelizmente, a escola tem assumido todo a responsabilidade de fazer essa formação também. Não é justo, mas é o que a realidade nos mostra, né? Depois esse indivíduo vai ter que atuar na sociedade. Ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai aprendendo, vai moldando seus valores, suas crenças, seus princípios, seus preconceitos e por aí vai. Quando ele chega na sociedade, se ele tiver adquirido informações suficientes para que ele possa, sei lá, se adequar, né, na sociedade, ele pode ser um ser humano, digamos assim, bem desenvolvido e bem sucedido. Caso contrário, aí a gente entra no outro setor, que são as psicopatologias, que já foram amplamente estudadas e catalogadas exaustivamente, né? Através do CID-10, que é o manual das doenças mentais, né? Dos transtornos mentais, e do DSM-5 agora. Imagina, já foram feitas 4 edições, agora a gente já está na 5ª. DSM-4 tem 990 páginas, quase 1000 páginas, fazendo a descrição de transtornos mentais, né? Então, ele estuda literalmente, ou ele organiza, cataloga as doenças mentais, os transtornos mentais, né? Que, só para citar alguns, que são os mais vigentes atualmente, né? A depressão, infelizmente, muito frequente, né? Na sociedade, agora mais ainda por causa dessa famigerada pandemia, a ansiedade, transtornos do pânico e por aí vai, gente. São inúmeras dificuldades mentais que todos nós, seres humanos, que convivemos em sociedades somos acometidos, né? E a psicologia está aí, graças a Deus, para dar uma luz, para ajudar, para conduzir, para ensinar ferramentas, né? Em cada uma das suas linhas de abordagem, pode ajudar demais o ser humano a melhorar, tá? Bom, depois das psicopatologias, aí vem, só para fechar o ciclo, o psicodiagnóstico, que também é a minha área, onde, a partir do que o professor começa a observar, lá em sala de aula, né, a criança não consegue aprender direito, ela não consegue pronunciar direito as palavras, ela não consegue escrever direito o que ela copia do quadro, o comportamento social da criança no grupinho, lá na hora do recreio, tudo isso é observado pelo professor e ele vê que ele não está atingindo, né, a média de comportamento esperado para crianças naquela faixa etária. Então, ele encaminha o problema, primeiro, obviamente, fala com seus familiares, depois ele encaminha o problema para o psicólogo.
Chegando no consultório, a partir do encaminhamento, o psicólogo começa a fazer as observações, né? Faz uma anamnese, uma entrevista inicial, e começa a aplicar testes psicológicos, neuropsicológicos, e elabora, né, uma hipótese diagnóstica, prepara o relatório com essa hipótese diagnóstica e o prognóstico também. A partir daí dá-se, né, faz-se um encaminhamento para a família e para os profissionais sugeridos nesse relatório. E aí o professor vai estar sabendo, a partir desse documento elaborado, qual o diagnóstico dessa criança. Hoje é muito comum, né? Isso já devia estar acontecendo há 600 milhões de anos atrás, mas agora a gente tem um nome para isso, né? Então, o psicodiagnóstico serve para isso, para nominar qual é o transtorno que aquele indivíduo está sofrendo e como que a gente pode abordar esse transtorno através de técnicas, de metodologias, através de intervenções psicopedagógicas, né? E identificar, né, as principais dificuldades de aprendizagem, as mais conhecidas, agora, né, o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o autismo, né, que tem, agora a gente chama de espectro autista, porque é bem amplo, né? Tem desde o mais leve ao moderado ao mais grave. E essas crianças todas estão lá em sala de aula, ou em escolas especiais, ou em sala de aulas especiais, por aí vai. Temos também uma dificuldade também muito comum, que é a dislexia, né? Que é um transtorno de desenvolvimento da leitura e da escrita, que compromete basicamente a leitura, a capacidade de fazer cálculo, que a gente chama de descalculia, e a dificuldade de leitura, ler e entender o que está lendo, que seria a dislalia. E vai, aí tem um monte de nomezinhos específicos, né, que toda a ciência, dentro da sua área, elabora para diferenciar das outras áreas. Mas é muito interessante que vocês saibam pelo menos alguns desses termos, né? E se tiver curiosidade, façam seus comentários, né? Sugestões, que a gente vai abordar com maior profundidade cada um deles, ok? Agradeço muito a atenção de vocês e espero vocês no próximo programinha, ok? Tchau, tchau, muito obrigada.